Pronto, agora está gravando. Então, voltando aqui, né? Nesse primeiro exercício, que é parecido com dois exercícios que vocês têm na lista 6 e 7, que vão usar o quociente e o reminder. Então, o quociente é para extrair a parte inteira de uma divisão, e o reminder é o resto. Eu quero pegar um valor e dividir ele para achar esse valor em notas de 100, 50 e 10 reais. Como se fosse, por exemplo, num caixa eletrônico, né? Então, eu vou pegar primeiro o valor, nesse exemplo eu estou usando 160 reais, divido pelas notas de 100 e extraio o quociente aqui, que é 1, né, a uma nota de 100. Esse é o quociente, que é uma primitiva da linguagem Scheme. 1 vezes 100 dá 100, 160 menos 100 sobra 60. Esse é o resto, é o reminder. O resto da divisão inteira, eu vou dividir pela próxima nota, que é 50. Dá 1. Aqui é, de novo, o quociente. Ó. O quociente dessa divisão dá o número de notas de 50 reais. 1 vezes 50 dá 50, 60 menos 50 dá 10. Esse último resto, que é o último reminder, é o número de notas de 10 reais. Então, por exemplo, se eu fizer a função e passar 160 reais, vai dar uma nota de 100 reais, uma de 50, e aqui no final eu vou ter uma nota de 10 reais. Então, como é que eu vou implementar isso aqui no Cava? Eu já deixei a janela do Cava aberta aqui, né? Se vocês não estiverem visualizando, me avisem, tá? Porque enquanto eu estou apresentando, eu não consigo ver vocês ali no Meet. Então, eu vou começar. O Cava, ele não é um compilador, ele é um interpretador. Então, à medida que eu vou digitando as funções, eu crio a função e já posso usar ela ou posso usar depois, tá? Toda função sempre começa com define, definir uma função. E lembrando que tem que cuidar, abrir e fechar parênteses. Eu costumo fazer tudo em minúsculo, tá? Então, eu vou colocar ali, abre parênteses, define, vou criar uma função. Abro parênteses, o nome da função. Por exemplo, vou fazer primeiro o cálculo das notas de 100 reais. Eu vou chamar de nota 100. Vou receber um parâmetro como entrada, que é o valor em reais. Vou chamar de valor. Então, enter. Enquanto o Cava ficar mostrando esse prompt com um número, significa que eu não fechei a função ainda. Um pouquinho que entrou mais um colega, deixa eu liberar o acesso aqui. Então, aqui no Cava, sempre que o prompt abrir um número, estava na linha 1, agora passou para a linha 2, é porque eu não fechei a função ainda estou digitando. Aí eu vou colocar uma mensagem só para mostrar o número de notas, né? Para mostrar a mensagem, a gente usa a primitiva display. O display é um comando, só que na linguagem Scheme a gente não chama de comando, a gente chama de primitiva, mas é um comando, tá? Como se fosse o comando de uma linguagem. Então, display, entre aspas, vai botar número de notas de 100 reais. Entra mais um colega. Então, display, número de notas de 100 reais. Agora eu vou fazer o comando que é o quociente. Quociente é a parte inteira da divisão, né? Eu vou fazer o quociente do valor que está entrando como parâmetro por 100. Tá? Então, ele vai pegar o valor, que é o número de notas que eu vou passar para essa função, vou dividir por 100 e vou extrair o quociente, que é a parte inteira. Eu abri o parênteses no display, fechei. Abri o parênteses no quociente, fechei também. Lá em cima, se a gente olhar o cabeçalho, né, nós abrimos o parênteses do define e colocamos entre parênteses o nome da função, que eu chamei de nota 100, e o parâmetro de entrada que eu chamei de valor. Agora, para completar, falta fechar a função. Então, no final, na última linha, tem que fazer o parênteses do define, para fechar o define. Então, aqui tem dois parênteses fechando. Se tiver tudo ok, vai aparecer de novo no prompt Cava. Enquanto eu estava digitando a função, só aparecia o número, ó, 1, 2, 3, aqui não apareceu o Cava aqui do lado esquerdo. Agora apareceu Cava, significa que eu escrevi a função corretamente. Se eu quiser, eu já posso testar a função. Como é que eu testo a função? Eu coloco entre parênteses o nome da função e passo um parâmetro. O nome da função é nota 100. Por exemplo, eu coloquei ali no exercício ali, passando o valor de 160 reais. Uma nota de 100 reais. Eu quero testar com outro valor. Nota 100, 500 reais. 5 notas de 100 reais. Agora eu vou fazer a outra parte. Eu vou voltar ali no exercício para vocês relembrarem. Ó. Nós fizemos esse primeiro pedaço aqui, ó. O quociente da divisão por 100, que é a parte inteira. Agora eu vou pegar o resto, que a gente usa a primitiva reminder, e esse resto eu vou dividir por 50 para achar as notas de 50. Então, eu vou fazer uma outra função.
define, vou chamar de nota 50, para receber o mesmo parâmetro que é valor. E aí agora eu vou ter que fazer um display. Display, na verdade, é só para mostrar a mensagem, tá? Número de notas de R$50. E agora eu vou fazer o cálculo. O que é o cálculo? Eu preciso o resto da divisão anterior e extrair a parte inteira. Eu vou pegar o resto, que é essa parte aqui, ó, que é o reminder. O resto eu vou dividir por 50 e vou extrair esse pedaço aqui, que é o quociente, ó, que é a parte inteira. Então, eu vou usar, na mesma linha, duas primitivas, o quociente, que é a parte inteira, e o reminder, que é o resto. Então, nós temos aqui, ó, eu vou pegar o resto da divisão do valor por 100, que é o que sobrou daquela divisão anterior, e aí eu vou pegar a parte inteira, o quociente, dessa divisão por 50. Aí, agora, vamos cuidar se a gente fechou os parênteses corretamente, ó. Abri aqui, ó, nota 50, e o parâmetro valor, fechei o parênteses, abri o parênteses do display, fechei, abri um parênteses do quociente, fechei aqui, abri um parênteses do reminder, fechei aqui. Agora falta fechar o parênteses que define toda a função, que é do define. Então, tem dois parênteses aqui no final. Apareceu de novo ali no prompt o Cava, então ele conseguiu interpretar corretamente. Eu posso testar, e se eu quiser testar usando, porque como a gente quer testar, né, o valor das notas de 100, de 50 e de 10, eu posso testar tudo junto. Por exemplo, eu quero saber quantas notas de 100 representa o valor de R$160 e já quantas notas de 50 representa esse mesmo valor. Eu posso colocar a chamada das duas funções na mesma linha. Cada chamada é entre parênteses, abro parênteses, nome da função, coloco os parâmetros, não tem vírgula nem nada, né? Só o espaço para separar o nome da função do parâmetro, fecho e já chamei a outra função que a gente acabou de criar. Ó, eu cometi um erro aqui, vamos ver o que está errado. Ah, tá, eu digitei errado, me desculpem. Aqui, ó. Não foi declarado valor. Claro, porque eu estou chamando aqui a função nota 50, em vez de digitar o valor 160, eu botei o nome valor. Desculpe, vou fazer de novo. Assim, é bom que você já vem quando dá erro também, né? Eu quero saber quantas notas de 100 representam o valor R$160 e quantas notas de 50 eu consigo dividir esse valor. Não é, agora eu vou pegar 160 e vou dividir em notas de 50. Eu vou pegar R$160 e vou dividir em 100, 50 e depois a gente vai fazer o 10, né? Então, ali são uma nota de R$100 e uma nota de 50. Agora falta a gente fazer a última parte, que são as notas de R$10. As notas de R$10, se eu voltar aqui no nosso exemplo do cálculo, eu vou ter que pegar, eu tinha feito quociente, que é a parte inteira, depois eu usei o resto e o quociente de novo, então eu fiz o quociente do resto, agora eu quero pegar essa última parte aqui, ó. Isso aqui é o resto dessa divisão, do 60 por 50, que é o resto dessa outra divisão, como se fosse o resto do resto. Então, eu vou usar duas vezes o reminder. Então, agora vamos fazer, então, uma função para as notas de 10. Ó. Define notas de 10, valor, estou usando o mesmo nome de parâmetro em todas as funções. Tá? Vou colocar o display, só para mostrar a mensagem. E aí, eu vou fazer o cálculo. Aí, eu vou precisar dividir aquele último valor, né, aqueles R$10 que sobraram, por 10. Ah, vamos supor que tivesse sobrado 20, daí dava duas notas de 10. Nesse exemplo, sobrou 10, né? Eu vou dividir 10 por 10, vai dar uma nota. Então, eu vou ter que fazer a divisão, pegando os dois restos da divisão anterior e extraindo a parte inteira dessa divisão. Então, eu preciso do quociente, parte inteira, do resto, do resto. O que a gente tem aqui, ó? Eu vou pegar a nossa primeira parte, lá em cima, quando a gente dividiu o valor por 100, ó, o resto daquela divisão por 100, esse resto, eu vou pegar o resto de tudo isso aqui dividido por 50, e aí sim eu quero a última parte, que é o quociente, que seria
esse 10 dividido por notas de 10. No caso aqui, daria uma nota, né? Vamos cuidar para ver se a gente fechou os parênteses corretamente, ó. Aí a gente abriu o parênteses aqui, ó, para definir o nome da função e o parâmetro. Abrimos e fechamos o parênteses do display. Aqui tem o parênteses do quociente, do reminder, do outro reminder. Então, são 3, ó, 1, 2, 3. E faltam parênteses para fechar a função, para fechar o define. Uma das coisas também que tem que cuidar no Scheme, quando a gente vai fazer qualquer operação, maior, menor, somar, usar o quociente, ele trabalha com a chamada notação polonesa. Primeiro vem a operação. Então, por que vem primeiro o reminder? O reminder é a operação. Vem o reminder, e daí os valores que eu quero fazer o reminder. Eu quero o resto da divisão do valor por 100. Valor dividido por 100, e aí vem o resto na frente. É uma regra de sintaxe dessa linguagem. Agora, eu posso testar o valor, né, nesse nosso exemplo, com as 3 funções, notas de 100, notas de 50 e notas de 10. Então, notas de 100, se eu usar R$160, quantas notas de 50, quantas notas de 10. Uma nota de 100, uma de 50 e uma de 10. Eu posso testar com outros valores. Depois que a gente criou a função, eu posso testar ela várias vezes e eu posso combinar, eu posso criar outras funções e colocar o nome dessa função dentro da outra, chamar, né, essa função. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber o valor de R$370. Então, quantas notas de 100, quantas notas de 50 e quantas notas de 10. 3 notas de 100, uma de 50 e 2 de 10, tá? Ok nesse primeiro exemplo? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Se alguém quiser perguntar ali no chat. Tranquilo por enquanto? Então, esse exemplo aqui, usando o quociente e o reminder, quociente é o resto da divisão inteira, reminder é o... quociente é a parte inteira da divisão, e o reminder é o resto da divisão inteira. A gente usa isso quando se trabalha com esse exemplo de notas, quando vai fazer um exemplo de saque no caixa eletrônico. Tem um exercício que eu coloquei ali para vocês fazerem com tempo em segundos, que vocês vão usar o quociente e o reminder também. Então, tem vários lugares em que a gente pode aplicar esse exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo que eu separei para hoje, que é usando um parâmetro que é um caractere, que vocês também vão precisar num exercício. Escreva a definição de uma função que, a partir de 2 parâmetros, então a função vai receber 2 parâmetros diferentes, um número e um caractere representando a operação desejada. As operações são a letra C, para calcular o cubo, a letra D, para calcular o dobro, e a letra Q, para calcular o quadrado. Aí a gente tem que calcular e mostrar o resultado da operação. Quando a gente tem várias condições, por exemplo, a gente tem aqui C, D e Q. Eu recomendo que a gente use a primitiva cond, que é de conditions, são condições. Tem o if também, tá? Porque o Scheme tem a primitiva if, mas quando tem várias condições, é mais fácil utilizar o cond. Então, nós vamos fazer agora uma função que tem 2 parâmetros de entrada. Vou voltar ali na janela do Cava. Eu posso continuar aqui nessa mesma janela, tá? Não preciso abrir uma nova, né? O que tem de problema no Cava? Ele não grava, não é que nem lá no Prolog que a gente estava usando antes, que eu podia abrir o editor e gravar o arquivo .pl, né, do source, do meu código-fonte, e depois executar ele de novo. Aqui não, ele tem só um interpretador, eu digito a função uso, e se eu fechar aqui, ele não vai salvar, só se vocês selecionarem, copiarem e colarem, tá? Que é o que eu faço quando eu coloco ali para vocês alguma dica de algum exercício, eu copio daqui e colo depois um arquivo para vocês. Tá? Então, nós vamos criar uma nova função, posso abrir uma nova janela aqui, tá? Fazer um new, posso limpar também aqui o buffer, que ele limpa toda a janela, ou posso continuar aqui mesmo, não tem problema. Tá? Então, eu vou abrir uma nova função, a define, definir uma nova função, vou colocar um nome para ela, por exemplo, aqui eu coloquei cálculo. Cálculo tem que passar 2 parâmetros. A letra que vai representar qual é a operação que eu quero, né? Se eu quero fazer um cubo, quadrado, se eu quero fazer o dobro, e o valor, né? Então, eu vou botar aqui x para ser o valor e o operador. Então, vamos testar as condições. Ó. Vou abrir, então, um comando conditions, cont. Abro parênteses, cont.
Cada condição vai ficar entre parênteses também. Então, eu vou, no final, lembrar de fechar o conde, porque eu abri o conditions, e lembrar de fechar a função, porque eu abri a função pelo define. Então, conde o quê? Eu vou testar qual é o operador, qual é a operação que o meu usuário escolheu. Por exemplo, se ele escolheu a letra C. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma primitiva chamada EQ. EQ é equals, que é igual. Como eu estou usando o caractere, tem que colocar equals e o ponto de interrogação. E o caractere vai entre aspas. Então, eu estou perguntando, se o operador que o usuário escolheu, vai passar como parâmetro, for igual à letra C, então, equals, operador C, o que eu tenho que fazer? A C é para fazer o cubo. Então, eu vou fazer a operação de multiplicação, o cubo é pegar o valor, que é o nosso parâmetro x, e multiplicar ele x vezes x vezes x. Como é notação polonesa, né, primeiro vem o operador, então primeiro veio o asterisco do vezes e depois os valores que eu quero multiplicar. Agora eu vou fazer a outra condição, tá? Então, fechar essa nossa primeira condição. Na outra linha, eu vou abrir a condição para a letra D, que é o dobro. Se o operador for igual, equals à letra D, eu vou multiplicar o valor x por 2, que é o dobro, vezes x2. Pode ser vezes x2 ou vezes 2x, tá? Só que tem que botar o vezes primeiro, porque é notação polonesa. E fecho essa condição. Próxima linha, aí a próxima condição é fazer o quadrado do número. Multiplicar ele por ele mesmo, né? Então, equals, operador igual à letra Q, vezes x vezes ele mesmo. Agora, eu vou fechar o conditions, que nós abrimos ele aqui, ó, onde está aparecendo aqui no prompt na linha 17, e vou fechar a função que nós abrimos lá na linha 16, que é o define. Tá? Se apareceu o Cava aqui de novo, é porque ele conseguiu interpretar corretamente. Eu digitei sem nenhum erro de sintaxe. Agora eu vou testar essa minha função. Eu vou testar como? Eu vou chamar o nome dela, que é cálculo. No x eu vou passar um número, e no operador eu vou colocar entre aspas, se eu quero c para cubo, d para dobro ou q para quadrado. Então, abro parênteses, cálculo. Por exemplo, o número 3, e eu quero o cubo. O cubo de 3 é 27, 3 vezes 3 vezes 3. Eu quero cálculo número 5, o dobro. 10. Eu quero o valor 10, o quadrado de 10, que é 10 vezes 10. Eu posso testar várias vezes aqui, é só repetir, chamar a função de novo e passar os parâmetros corretamente. Ó. Número e o operador. Ok? Bem nesse exemplo? Esse exemplo vocês vão utilizar esse equals com o caractere num exercício que eu pedi para fazer as 4 operações aritméticas. Então, eu vou passar o caractere mais, menos, vezes o dividido, e aí vocês vão usar o equals para verificar qual é a operação que o usuário escolheu. O próximo exemplo, eu peguei alguns exercícios que a gente costuma fazer quando está estudando algoritmos, lá no início do curso, no primeiro semestre, né, quando vocês têm aula de programação 1, a gente faz uma série de pequenos programas, então eu peguei aqueles exemplos para a gente implementar ele no Scheme. Então, esse exemplo fala sobre cálculo de uma alíquota de IPTU. Tem exemplos com INSS, com imposto de renda, então aqui eu usei o exemplo de IPTU. Escreva a definição de uma função que, a partir de um parâmetro numérico representando o valor de um imóvel, calcule o valor a ser pago referente ao IPTU, de acordo com as seguintes faixas de valores. Até R$150 mil, 1% do valor do imóvel, acima de 150 mil até 500 mil, 2%, e se for acima de 500 mil, 2,5%. E aí eu coloquei como dica para a gente usar de novo a primitiva conditions. Então, aqui eu tenho uma função que vai receber um único parâmetro, que é o valor do imóvel. E aí, com esse valor, eu vou calcular qual seria o valor a ser pago de IPTU.
Se a gente quiser limpar aqui para começar de novo, né, para não ficar esse monte de coisa na tela, tá? E se quiser ou abrir uma nova janela, new ele vai abrir uma nova janela, tanto faz. Então, vamos fazer agora a definição de uma função para calcular o IPTU. Define, vou chamar o nome da função de IPTU, o parâmetro, que seria o valor do imóvel. Se eu quiser colocar uma mensagem, eu quero, antes de colocar o valor do IPTU, escrever o valor do IPTU é igual a tal. Eu posso botar um display, por exemplo. Display, valor do IPTU. Lembrando que como o display também é uma primitiva do Scheme, por Scheme tudo é função, também tem que colocar ele entre parênteses, né, para dizer que aquilo é uma primitiva. Aí eu vou testar as possibilidades, ó. Vou abrir um conditions, dá para fazer uma condição em cada linha, como vocês quiserem, né? Então, a primeira condição é se o valor for menor ou igual a 150 mil. Então, menor ou igual a 150 mil, o valor, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, é 1% o valor do IPTU. Então, o valor do imóvel multiplicado por 0,01. Se fosse 0,1, seria 10%, como é 1%, é 0,01. Aí eu vou abrir e fechar essa condição aqui. Então, aqui nessa linha eu só abri o conditions, as condições, abri um parênteses, e aqui eu fiz a condição. Como é notação polonesa, eu coloco o operador relacional primeiro, maior, menor, né? Então, menor ou igual a 150 mil o valor. O que eu estou escrevendo? Se o valor é menor ou igual a 150 mil. Se isso for verdadeiro, eu vou multiplicar o valor por 1%, vezes primeiro, né? Primeiro operador, valor e 0,01. Depois a gente tem a segunda parte, é entre 150 e 500 mil. Aí eu tenho que testar um E, né? Tem que ser maior que 150 e menor ou igual a 500 mil. Então, eu vou abrir aqui um AND, um E. Se o valor for maior que 150 mil e se ele for menor ou igual a 500 mil. Você pode ver que aqui na linha anterior eu tinha botado o valor 150 mil e depois o parâmetro valor. Agora aqui embaixo eu troquei, eu botei o valor, ó, parâmetro e depois o número. Isso não importa, tá? O que importa é que o operador tem que ser primeiro, porque é a notação polonesa. Aí vamos cuidar que se eu fechei os parênteses corretamente. Eu abri um parênteses da condição, um parênteses do end, mais um aqui, fechei um, fechei dois, falta fechar um. Espero que eu não tenha errado. Se a gente errar os parênteses, depois eu tenho que corrigir, porque ele não vai conseguir interpretar a função corretamente. E o último é 2,5%, né? Que maior que 500 mil, a gente colocou no exemplo lá 2,5%. Eu posso fazer um conditions, perguntando de novo, né? Se o valor é maior que 500 mil, ou eu posso fazer como a gente chama de otherwise, ou seja, nenhuma das condições anteriores foi feita, então eu vou testar não foi 150 mil, não está entre 150 e 500, então só pode ser a próxima alíquota. Daí a gente usa o else. Algumas linguagens isso é chamado de otherwise. Se não for, então, nenhum deles, é o valor multiplicado por 2,5%, que quer dizer 0,025. 0,25 seria 25%, tá? Então, tomem cuidado também na hora de fazer o cálculo correto aqui. Aí eu fecho o valor vezes 0,25, fecho o else, fecho conditions e fecho o define da função. Tá? Se aparecer o Cava de novo ali, então significa que eu não fiz nenhum erro de sintaxe, eu escrevi corretamente a função. Principalmente a questão de abrir e fechar os parênteses corretamente. Agora eu vou testar a função. Para testar a função, eu vou digitar o nome dela, que é IPTU, e um valor de imóvel que eu quero testar. Por exemplo, IPTU de um imóvel que custa 100 mil. IPTU de um imóvel que custa 100 mil é 1%, 2.500. Eu quero um IPTU de um imóvel que custa 600 mil. É 6 mil reais.
eu quero, por exemplo, IPTU, imóvel que custa 200 mil reais. 2 mil reais. Ver se nós não cometemos nenhum erro aqui, que tem o zero aqui na tela. Se o valor for maior que 150 mil e o valor menor que 500 mil. Acho que está correto, tá? Ok, por enquanto? Nenhum problema? O último exemplo que eu coloquei aqui, ó, é de um exercício, até um exercício lá da lista 6 e 7 tem um desses para fazer, que é o do fatorial. Tanto na lista 6 quanto na lista 7 tem um exercício usando recursividade, que é uma coisa que a gente também estuda quando está iniciando lá em programação 1, a gente trabalha com funções recursivas, quando a função chama ela mesma, né? E aí eu peguei um exemplo bem clássico que a gente faz, que é o cálculo do fatorial. Então, criar uma função que calcula o fatorial de um número. Por exemplo, calcular o fatorial do número 5. Eu vou pegar o número 5 e vou acumulando a multiplicação até chegar na multiplicação por 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, 120 vezes 1, 120. Sempre que a gente faz uma função recursiva, não importa a linguagem que a gente estiver usando, o importante é definir uma condição de parada. Então, se eu não coloco uma condição de parada, essa função vai entrar em loop infinito. Aqui no nosso caso, a condição de parada é quando chega no valor 1. Então, chegou no valor 1, ele vai ter que parar. Então, vamos construir essa função aqui no Java. Define, vou chamar a função de fatorial, e ela vai receber um número qualquer, pode ser um n, número, o nome que vocês quiserem dar. Né? Vou trabalhar, então, com o conditions. Conditions, primeira coisa, qual é a condição de parada? Eu vou parar quando? Quando n chegar em zero, quando o número for zero, em que momento que eu vou dizer que vai retornar um valor que vai parar a minha função. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, conditions. Quando esse número chegar em zero, ó, n igual a zero, o que vai retornar como resposta? Retorna o valor 1. Caso contrário, significa que não chegou ainda na condição de parada, significa que eu vou chamar de novo a função. Eu vou fazer a recursão dela. Então, eu vou usar o else. Vou fazer o quê? Eu vou chamar a função fatorial, passando o meu n vezes o número menos 1. Eu vou pegar, por exemplo, fatorial de 5. 5, aí eu vou passar 4, 3, 2, 1. Eu vou sempre passando, chamando a função recursivamente e passando o número menos 1. Então, eu começo no número, né? Por exemplo, fatorial de 10. Começo em 10, aí passo para a função recursiva. Menos 1, 9, menos 1, 8, menos 1, 7. E isso, na verdade, vai empilhando. Uma chamada recursiva vai fazendo uma pilha. Vocês estudaram pilha também lá em programação 2, né? Ele vai empilhando as chamadas. Quando chegar na condição de parada, que no nosso caso é quando chegar no zero, ele vai desempilhando e vai até chegar a esvaziar a pilha para mostrar a resposta. Caso eu não faça a condição de parada, o que acontece é o chamado stack overflow, estouro de pilha. Ele vai empilhando a chamada, empilhando, 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 até que a pilha não tem mais espaço para guardar nada, porque eu, programador, esqueci da condição de parada. Então, aqui eu vou fazer, ó, vezes n fatorial de menos n 1. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Estou escrevendo uma função fatorial que vocês já escreveram na linguagem C, por exemplo, na sintaxe do Scheme, que muda um pouquinho porque eu tenho que botar a operação primeiro, porque é notação polonesa, né? Então, primeiro eu tenho que fazer, eu quero multiplicar o n pela recursividade da função fatorial passando n menos 1. Eu tenho que botar a multiplicação primeiro, aí eu tenho que fazer, o que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar o n pela chamada da mesma função fatorial, então aqui que está a recursividade, a recursão, passando n menos 1. Agora, cuidar para fechar os parênteses todos. Ó. Tenho que fechar o parênteses do
menos N1, fechar o parênteses aqui do fatorial, né, que nós temos aqui, ó, esse parênteses aqui, fechar o parênteses aqui antes do vezes N, fechar o parênteses da condição do else, que seria o otherwise, fechar o parênteses do conditions e fechar o parênteses do define. Deixa eu ver se não faltou nenhum. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver se é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parênteses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que não faltou nenhum, tá? Essa parte é bem chata, né? É como quando vocês programam em C, por exemplo, que tem que abrir e fechar chave. Cada linguagem tem uma regra, né? Aqui, no caso, a regra tem que abrir e fechar o parênteses corretamente. Apareceu a palavra cava, significa que não tem nenhum erro de sintaxe. Agora eu vou testar, por exemplo. Eu quero o fatorial do número 5, que é um exemplo que eu botei ali, até no texto ali do enunciado. A fatorial de 5 é o número 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E eu vou acumulando isso, né? Então, o que acontece aqui, ó? Fatorial de 5. O 5, que é o meu n, é zero? Não. Ah, não é zero, então vem para o senão. Chama a função fatorial, passando n menos 1, que é 4, multiplicado por 5. E empilha essa chamada. Aí volta, como fiz a recursão, né? Volta aqui. Fatorial de 4. Ah, quanto é que é o fatorial de 4? O 4 não é zero, chama de novo a função fatorial passando 4 menos 1, passando 3, depois 2, depois 1, até chegar no zero. Chegou no zero, que é a nossa condição de parada, chegou no zero, retorna 1. O que acontece quando chega no zero? Retorna 1. Retorna 1, vai desempilhar e vai voltando para aquelas chamadas todas que ficaram na pilha. Então, a recursão, na verdade, é empilhar várias chamadas das funções até que chegue numa condição de parada. Quando chega na condição de parada, vai voltando até desempilhar tudo e mostrar a resposta. Por exemplo, eu quero saber qual é o valor do fatorial de 6, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ó, 720. Aqui, se vocês colocarem um número muito grande, pode acontecer um problema de estourar a capacidade do Cava, né? Eu coloco um valor alto demais para calcular o fatorial e ele pode não conseguir calcular. Tá ok? Então, esse era o exemplo de recursão, tá? Alguma dúvida por enquanto? Tudo tranquilo? Então, a ideia era fazer exemplos, né? Eu vou depois baixar esse arquivo do vídeo, vou deixar lá no Moodle também. E se vocês olharem lá no Moodle, além das aulas ali sobre os exemplos em Cava, eu fiz uma videoaula com dicas para os exercícios também. Então, antes de fazer o exercício 6 e 7, dei uma olhadinha lá no vídeo das dicas, tem algumas ideias ali de como é que vocês podem escrever aquelas duas listas de exercícios, tá? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então, era só por hoje. A ideia era fazer alguns exemplos, tá? Eu vou colocar ali para vocês no Moodle esse arquivo do enunciado com o código fonte, já com o exercício pronto para vocês, e vou gravar também agora, vou fechar a gravação aqui, depois eu posto também lá no Moodle, tá ok? Então, se vocês não têm dúvida, por hoje era só. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje eu mandei para vocês, para quem já entregou o exercício de Prolog, hoje eu fiz umas correções também e já mandei por e-mail. Dei uma olhada nos e-mails de vocês, se vocês receberam as correções do exercício de Prolog, tá? Nenhuma dúvida, então? Então eu vou encerrar a gravação e depois eu já posto lá para vocês os enunciados e os códigos também, tá ok? Boa noite, então. Professor, Oi. você vai disponibilizar os slides da aula? Não estão no Moodle? Eu acho que eu só botei os slides, Patrícia, da parte teórica do Scheme. O resto só tem a videoaula, mas lá nos materiais de apoio no Moodle,
eu botei ali o código de alguns exemplos e eu vou botar esse código de hoje também. É isso que tu precisa, Patrícia? Não, eu achei os slides que o senhor usou nas videoaulas. Ah, não, aquelas videoaulas, a primeira videoaula dos conceitos eu coloquei os slides. As outras é só exemplos no Canva, daí não tem slide. Eu fui só fazendo os exemplos práticos no Canva direto. Mas para mim não tá aparecendo os slides da videoaula. Daquela primeira da introdução? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho. Já vou abrir o Moodle aqui, a gente já vê. Que eu achei que eu tinha colocado, Patrícia. Será que eu deixei oculto? Pois é, não sei. Tá, vamos olhar que eu já estou abrindo aqui. Não sei se tu está enxergando a tela que eu estou compartilhando. Uhum. Vamos olhar ali junto. É que às vezes aparece para mim e eu deixo oculto sem querer e vocês não veem. Ah, eu não coloquei mesmo. Ou eu deixei oculto, deixa eu ver. Se eu olho aqui no ativar edição. Eu esqueci dos slides. Eu coloquei só os exemplos da segunda e da terceira aula e não coloquei os slides. Uhum. Eu já ponho agora também, assim que eu colocar o material da aula de hoje, eu já coloco também, tá, Patrícia? Tá bom. É que Ok? tem uns exemplos lá, né? Eu pensei para dar uma olhada. Nos slides tem, assim, como tem a sintaxe também das Isso, primitivas, né, exatamente. para ajudar vocês. Foi esquecimento meu mesmo. Tá bom, Ok? obrigada. Boa Tem de noite. quê? Boa noite. Era isso, então? Aí eu já vou encerrar a gravação e vou já colocar para vocês disponível lá.